Fala, galera, tudo beleza? Vamos lá entender as respostas das questões que foram aplicadas no último exame da OAB, número 33, de Direito Penal e Direito Processual Penal. Comecemos aí com a de número 58. Nós temos aí um personagem, Félix, com dolo de matar seus dois vizinhos, ou seja, ele pretendia matar os dois, ok? O que ele fez? Ele detonou uma granada na varanda e ele obteve o resultado desejado. Aí, os fatos foram descobertos, ele foi denunciado, passou pela pronúncia, até que se chega aí à segunda fase do procedimento do tribunal do júri, né? Crime que vai a júri, crime doloso contra a vida, crime de homicídio, né? Artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, né? E aí, o magistrado, né, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Será que foi concurso material? Será que ele explodiu ali um e depois o outro? Não, ele detonou os dois de uma única vez, né? O que acontece é o seguinte, ele queria matar os dois. Eis a chave da resposta, né? Aí o Félix, então, procurou advogado, né, novamente, para que explicasse para ele aí a questão do concurso material, e aí vinham as respostas, né? Ou seja, deve realmente, na letra A, ser considerado concurso material, sendo somadas as penas? Não deve ser conhecido o concurso material na aplicação da pena, né? Embora o efeito vai praticamente ser o mesmo, né, para esses fins. Então, a letra B, reconhecida a forma continuada, que está lá no artigo 71, que não tem nada a ver, né? A letra C, que talvez fosse a que gerasse mais dúvida, concurso formal próprio do artigo 70, parte inicial do Código Penal, né? Do artigo 70, primeira parte. Não, por quê? Porque, na verdade, é um concurso formal, mas impróprio, é a parte final do artigo 70. Ele tinha vontades autônomas, ou desígnios autônomos, como está lá escrito no artigo 70. Então, só pode ser a letra D, né? Deve ser reconhecido, então, o concurso formal impróprio, que, na verdade, ele se remete ao artigo 69, que se remete ao concurso material, mas é para fins de aplicação da pena, ou seja, as penas são, então, aplicadas na forma somada, ok? Essa questão até tranquila, só tinha que se atentar, né? Que ele quis matar os dois e ele assim o fez. Então, ele tinha essas vontades, né? De exterminar ambos. Okay? Vamos lá na 59 agora. Augusto foi condenado com trânsito em julgado. Perceba, condenado com trânsito em julgado por uma contravenção penal. A contravenção penal é de menor potencial ofensivo. Então, de regra, né, ressalvados os casos de Maria da Penha, ela vai ser resolvida nos juizados especiais. Só que nada impede que lá também a pessoa seja condenada. E ela foi condenada, tá? Porém, por uma contravenção penal, ok? Aí, no dia seguinte à sua condenação definitiva, ele foi preso por estupro, tá? Ou seja, supostamente, então, tenha praticado um outro, agora, um crime. Então, uma contravenção penal anterior, agora um crime de estupro, né? Nem fala se é de vulnerável ou não, não importa, crime, né? Ok? E aí, diante do caso narrado, ao ser julgado pelo crime de estupro, ele deverá ser considerado primário? Sim. Por que primário? Porque a contravenção penal anterior não gera efeito de reincidência. Isso está lá na própria lei de contravenções, né? Decreto-lei 3688, de 1941. Só que ele tem, na verdade, nem se utiliza o termo maus antecedentes, né? Antecedentes, conforme o artigo 59 do Código Penal, já é uma palavra que supõe, né, que a pessoa tenha um passado ruim, né, mas tudo bem, aí ficou pleonástico, né, é para ficar mais claro, para que todos entendessem, né, então ele é primário, mas tem antecedentes, né, não dá para desconsiderar isso ao aplicar a pena lá no artigo 59 do Código Penal. E as outras, né, vão tratá-lo como reincidente, não há reincidência, né, reincidente também não, e essa, né, primário com bons antecedentes, essa, né, que traria maior dúvida aí, mas não é, tá? Letra A, tranquilamente, o reconhecimento dos antecedentes, a questão em nenhum momento, né, traz mais informações, né, e ele foi condenado por uma contravenção penal. Não houve transação penal, né, que seria o procedimento inicial no âmbito dos juizados especiais criminais. Ok? 60. Vitor, embora não tenha prestado concurso público, está exercendo transitoriamente e sem receber remuneração uma função pública. Para fins criminais,
lá do artigo, por exemplo, 316, que é concussão, ou 317, que é a corrupção passiva, né? Não importa que ele esteja empossado já, ele está exercendo, né? Ainda que sem remuneração, o artigo lá, no caso do 317, é claro, né? Em dizer. Em razão do exercício dessa função, ele aceita uma promessa de José, né, de lhe pagar R$ 500 em troca de algum tipo de auxílio ali, né, e relacionada à profissão, à função pública ali, né? Ocorre que, apesar do auxílio, José não fez a transferência, não importa, né? O fato dele receber ou não é mero exaurimento do crime, tá? Basta a promessa, né, da vantagem aí para que o crime já seja consumado, ok? Os fatos são descobertos, né, pelo superior, aí de algum modo vai ser processado, ele, futuramente, né? Ele procura o seu advogado para que esclareça, né? Então diz lá, não configura crime, né? Pelo contrário, é crime sim. Né? Letra B não configura crime, pelo contrário. Letra C configura corrupção ativa, não é corrupção ativa, ela é do 333 do Código Penal. Ali ele estava na condição de servidor público, então corrupção passiva na modalidade consumadaça, né? Não importa o recebimento da verba, pelo contrário, né? Mero exaurimento, como eu disse. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos lá na próxima. 61. João e Carlos procuram Paulo para que juntos pratiquem um crime de roubo de carga. Sempre cai uma parecida com essa, envolvendo roubo e um outro crime, que é o favorecimento. E até, às vezes, uma receptação no meio do caminho. Né? Apesar de se recusar a acompanhá-los, né, ele prometeu oferecer a garagem. Então, a princípio, ele estava participando, iria, né, participar do crime de roubo, que ainda iria acontecer. Né? Estavam tramando ainda, né, mas eles conseguem, né, ter êxito aí na empreitada, só que quando eles chegam lá na garagem, a garagem está lotada, né? O que eles fazem, né? Eles procuram o vizinho, né? E pedem a garagem emprestada por um tempo, né? E o vizinho aí, que é o Pedro, aceita. Perceba, o vizinho, Pedro, não teve participação alguma na empreitada do roubo, né? Muito pelo contrário, né? Aí todos os fatos apurados, né, a carga recuperada, as famílias procuraram advogado para saber acerca da situação dos rapazes aí, né? Na ocasião dessa assistência, né, você deverá esclarecer o quê, né, para as pessoas aí. Ambos poderão ser responsabilizados por crime de roubo majorado, né, majorado por conta de carga, né? Não, não, jamais, né? O Pedro, né, só emprestou a garagem, né? Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo, enquanto Pedro apenas pelo crime de receptação. Não é receptação, ele não adquiriu nada ali, né? Não tem nada a ver. Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo, enquanto Pedro, favorecimento real. Exatamente, artigo 349 do Código Penal. Tá? É exatamente esta a resposta. Pedro e Paulo serão responsabilizados pelo favorecimento. Não, jamais. Teve um roubo aí, né? A letra C, essa de todas, talvez a mais fácil. Aí, mas tem que tomar um certo cuidado com relação ao que o vizinho fez, né? Muito bem. 62. Após o expediente, Márcio saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso das vendas, né? E ao chegarem, ele disse que iria beber até cair, né? E se embriagar. Em nenhum momento ele fala que vai beber para matar, né? Ou para bater em alguém. Ele quer tomar todas, né? Após cumprir a promessa, né, o Márcio completamente alterado, foi até o caixa, aí teve uma divergência da conta, né? Começou uma discussão, arremessou uma garrafa de cerveja, né, contra o atendente, o acertou na cabeça e causou lesão corporal de natureza grave, ok? Aí, preocupado, buscou um advogado, ok? Aí, vamos lá. Márcio praticou, então, o quê? Crime de lesão corporal de natureza grave, ok? Diante da embriaguez culposa? Não, né? Podendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena, já que a embriaguez era completa, né? Misturando aí com o artigo 28, né? Conduta típica e ilícita, mas não culpável, né? Também tratando um pouco aí do 28, né? De um modo a confundir. Lesão corporal grave com reconhecimento de embriaguez pré-ordenada. Não é pré-ordenada, que é uma causa de aumento genérica, que seria aplicada se ele tivesse bebido para acertar a garrafada. Ele não fez isso, né? Ele bebeu para tombar, né? Porque ele estava feliz lá e acabou discutindo com alguém, arremessou uma garrafa, influenciado por uma embriaguez, mas uma embriaguez voluntária, né? Não é pré-ordenada. Ele não bebeu para sair dando garrafadas nas pessoas, né? Pelo contrário, né? Tudo bem. Tomar cuidado com essa também, né?
uma questão não tão difícil, né? Vamos lá no 63. Vitor foi condenado pela prática de um crime de lesão corporal leve na Maria da Penha, né? Maria da Penha, tomar cuidado, né? Ela não é ação condicionada à representação, tem a súmula 542 do STJ, não tem restritiva de direitos, súmula 588, também do STJ. E ele pegou uma privativa de liberdade de 13 meses, isso já foi alterado, né, na lei nova, ela tem um parágrafo 13 hoje, lá no artigo 129 do Código Penal, a pena mínima não é mais esta aí, né, mas no passado ainda é, né, nesta época da aplicação da prova, foi domingo agora, né, mas eles estão se utilizando, espero eu, né, pela norma anterior, né, muito bem. E aí ele pegou um regime aberto, já que primário, né, e sem qualquer passado problemático, né. Considerando a natureza do delito, o juiz, então, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivo, claro, não pode mesmo, né, súmula 588 do STJ, e não aplicou qualquer outro dispositivo que impedisse o recolhimento, né, muito bem. No momento da apelação, o que você pode pedir? Vamos lá. Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo. Não mesmo, tem súmula proibitiva. Mas poderá pleitear o que se chama sursi, né, do artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena, né, que inclusive admite seja fixada a prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Sim, permite-se, né, a partir do artigo 77, é possível que se verifique lá, né, te pega aqui o artigo 77 do Código Penal, é possível que se verifique lá esta possibilidade, né? Olha lá, aqui, tá? Então, aqui nós temos o início, né? E aqui no parágrafo, tá, a partir do 77, né? Claro, e nós temos outros explicativos que vêm logo abaixo, chegamos ao 78, né? Durante o sursi, né? Ele, então, deverá prestar serviços à comunidade, que tem uma base lá no artigo 46, que é em decorrência das restritivas de direitos, mas não é uma restrição de direitos, é uma aplicação em conjunto com a suspensão condicional da pena, ok? Tudo bem. As outras trariam proibições ou permissões que, evidentemente, estão erradas, ok? Muito bem. E aí vamos para a próxima, a de número 64. Aí inicia-se a parte processual. Vanessa foi presa em flagrante logo após cometer um crime de furto em residência. A proprietária do imóvel, Jurema, informou os policiais que viu pelas câmeras Vanessa escalando o muro, né, acreditando que a vítima também haveria rompido o cadeado, né, já que ele estava arrombado. Por determinação da autoridade policial, teve um perito que foi até o local, né, realizou um laudo para confirmar que o muro que Vanessa falou era de grande altura, escalada aí, né, e demandava esforço. Deixou, porém, de realizar a perícia no cadeado e na porta por onde ele teria entrado, né? A moça foi denunciada por furto qualificado e ele colocou a qualificadora da escalada e rompimento de obstáculos. 155, parágrafo 4º, né? E aí os incisos referentes ali a partir do inciso 1º, né? Aí no curso da instrução, a ré foi assistida pela defensoria, as partes tiveram acesso ao laudo, e no interrogatório, a Vanessa confessou. Inclusive, disse que havia rompido. Tá, mas a perícia não foi feita. Aí o artigo 158 do Código de Processo é bem claro na sua parte final, dizer que a confissão não pode suprir o exame de corpo de delito. Não pode tomar o lugar do exame de corpo de delito. Então, tem lógica, né? Mesmo que ela confesse, a confissão é uma prova que, a partir do artigo 197 do Código de Processo, tem que ser acostada junto às outras, né? E o 158 proíbe a confissão de funcionar como suprimento, né? Então, é claro que não poderia. A perícia realizada no muro não poderá ser considerada como prova, né? Mas tão só elemento informativo sobre o crime contraditório, tendo visto que as partes não participaram da elaboração do laudo. Não precisam participar da elaboração do laudo, né? Muito pelo contrário, né? B. Deve ser afastada a qualificadora com fundamento do rompimento de obstáculos, já que não foi produzida a prova pericial, não sendo suficiente a confissão. Perfeita resposta, né? Artigo 158 do Código de Processo, na sua parte final, a confissão não é elemento probatório a ponto de suprir, né, de tomar lugar de um exame de corpo de delito. Obrigatório porque o crime deixa vestígios, né? Crime classificado como não transeunte, ok?
64. Então, vamos para 65. Vamos lá na 65. Durante uma festa em uma casa noturna, Michele se desentende com sua amiga Flávia e lhe desfere um tapa no rosto, causando lesão leve. Flávia vai até a polícia, registra o fato, manifestando seu interesse em representar, né? Sim, lesão leve depende de representação, não estamos falando do âmbito da violência doméstica, né? Tendo em vista a natureza da ação penal, ser público é condicionado, né? O procedimento policial foi terminado, os autos foram encaminhados ao juizado, né? E o Ministério Público apresentou a proposta de transação penal, né? Mas não foi aceita. Aí, após o oferecimento da a denúncia foi oferecida, né? Aí a Flávia, né, se diz arrependida, era amiga, né? Aí quis se retratar. Gente, não pode se retratar quando a denúncia já foi oferecida. Cuidado, não tem nada a ver com recebida. Artigo 25 do Código de Processo Penal, né? Aí vamos lá. A representação será irretratável na hipótese por já ter sido oferecida. Perfeito, foi oferecida a denúncia. Não se está falando de recebimento, né? Mas sim oferecimento, vedação explícita lá no artigo 25 do Código de Processo. Não precisava nem ler as demais para não perder tempo e continuar no restante da prova, né? Não tem só questões de penal, né? Tem questões também de todas as matérias, né? Cabíveis aí. 66, ok? Fernando foi preso em flagrante, indiciado pela suposta prática de embriaguez ao volante, lá no Código de Trânsito, Lei 9.503, de 97. Conduziu o veículo embriagado, né? O magistrado, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concedeu liberdade provisória, aplicando uma cautelar de suspensão da habilitação, que faz parte do preceito secundário, que é parte da pena, né? E aí procura um advogado que não concorda, ele precisa da carteira de habilitação para trabalhar e tudo mais. Aí tem uma pegadex aqui, né? Porque todos se esquecem, né, que o recurso em sentido estrito está no Código de Processo, a partir do artigo 581. O inciso 5º do artigo 581 traz uma previsão que dá para ser adaptada aí, né? Dá. Só que todos se esquecem que o Código de Trânsito também traz o recurso em sentido estrito, né? É o artigo 294, parágrafo único desta lei que está aí, né? A Lei 9.503, é o Código de Trânsito, ele traz a previsão do recurso em sentido estrito, cabível aí, com relação a cautelar. Tá? Claro que ele tem fundamento também no 581, inciso 5º do Código de Processo, mas tem uma previsão explícita aí, né? Então, o que cabe contra a decisão? Recurso em sentido estrito, alternativa C, de tomar cuidado, né? Artigo 294, parágrafo único do Código de Trânsito. Uma referência ao 581, ainda que o 581 seja um modo mais indireto, mas lá também tem uma previsão sobre as cautelares, né? Muito bem. Vamos para 67, então. Bartolomeu foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado. Aí passou pelo júri, no momento dos debates, o promotor de justiça, em sua fala, o que ele fez? Ele leu a denúncia, não tem problema nenhum, né? Se não puder ler a denúncia, né, para os jurados, como que fica, né? Para que eles tenham conhecimento, né? Enfim, são os julgadores ali do momento, né? E aí afirmou que estaria presente a prova da materialidade, da autoria ali, né? Passando a ler a decisão de pronúncia, não tem problema nenhum. Que você não pode, segundo o artigo 438 do Código de Processo, que você não pode, 478, perdão, o artigo 478 do Código de Processo Penal diz lá que durante as falas, né, os debates, não se poderá fazer referências à decisão de pronúncia e às posteriores que deram a entender, inclusive, com relação à materialidade de autoria, inclusive com relação a algemas, né? O STJ já pacificou o entendimento que o fato de você simplesmente mencionar ou ler, sem qualquer malefício ou sem qualquer causa prejudicial, não acarreta ferimento ali ao 478. Só que o problema é que, qual é o problema? Né? O membro do Ministério Público leu uma reportagem jornalística que ele não havia juntado ao processo no prazo do artigo 479, 3 dias. Né? Aqui tem um outro período, 4, 7 dias. Ele não fez a juntada no momento oportuno. E isso não poderia ter sido lido, tá? Com relação às referências, aquilo não tem nada a ver, tá? Pode ler, né? Desde que não haja um intuito maleficiador, o que ali, evidentemente, não ficou claro, tá? Então, resposta muito simples, né? A única prova, entre aspas, aí, que tem o condão de
provocar uma nulidade, aí num eventual recurso de apelação, é a leitura da reportagem jornalística, artigo 479, 3 dias de juntada antes da sessão de julgamento. Tá? Muito bem. Pergunta mais dificilzinha, eu tive que lembrar, mas também não tanto, né? Paulo Advogado foi intimado de 2 decisões proferidas pelo juiz da execução. Uma, né, que determinava a perda de 1/5, falta grave, Lei 7.210 de 84, Lei de Execução, né? Falta grave, né? Exatamente, tem punição, né? E na segunda, o pedido de progressão formulado por Paulo em relação ao apelado Flávio foi deferido, né, tendo o magistrado colocado, então, ele no regime aberto e fixou o cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Não, né? Regime aberto não tem prestação de serviço à comunidade. Eu posso, claro, impor a tornozeleira como uma forma de monitoração, ela é aplicada na maioria das comarcas. Ele tem que procurar perspectivas de trabalho, tem que aceitar, né, aquela proposta, que é toda uma ideia bonita da lei, mas prestação de serviço à comunidade aí não tem jeito, né? Então, aqui nós temos a letra B. E o que cabe? Bom, de todas as decisões proferidas pelo juiz da execução, cabe agravo, né? Chamado agravo em execução, né? Agravo em execução. Aí cabe agravo, né? A gente apelida também de agravo em execução, porque ocorre dentro, né? Para quê, então? Né? Letra D, para questionar a decisão que fixou a prestação de serviço à comunidade, não havendo qualquer problema com aquela retirada ali, a perda do 1/5. Tá? Mas não pode aplicar a prestação de serviços no regime aberto, tá? Não tem nada a ver com relação a isso, tá? Uma restritiva de direitos, né? Enfim, também faz parte da suspensão constitucional da pena, né? Enfim. E a 69, por último, né? Carlos, em relatório final conclusivo de inquérito, foi iniciado por receptação qualificada, a pena vai de 3 a 8, né? E o promotor de justiça verificou pela folha de antecedentes que Carlos possui uma anotação, né? Então ele era o chamado tecnicamente primário, né? Tem um antecedente lá do passado, né? Mas 8 anos antes, né? 8 anos antes, né? Passou do período de 5 anos, né? Cabe acordo de não persecução penal? Claro que cabe, né? Por quê? 8 anos antes, não pode do período de 5 anos, né? Então, a resposta aí, como a gente tem no gabarito, letra C, né? Poderá ser proposto a NPP do artigo 28A. A partir ali do 28A, né? Parágrafo 2º, inciso 3º, né? Que vai permitir que o ANPP seja, evidentemente, proposto pelo Ministério Público. Beleza, gente? Um abraço. A gente se fala numa próxima. Vamos aguardar aí a segunda fase. Sucesso e até lá.